Hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito de símbolos do cristianismo, de atos da fé cristã. Nós temos pelo menos 3 atos, que vamos chamar assim no Novo Testamento, que são símbolos instituídos por Jesus. Nós temos, por exemplo, o batismo nas águas. É um ato que tem água, que tem aquele que vai ser batizado. Nós temos um outro símbolo que é a ceia do Senhor, aquela refeição com um pedaço de pão, algo que simboliza o vinho. Nós temos a unção com azeite, isso está lá no Novo Testamento. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Depois Tiago fala a respeito da unção com azeite. Mas eu estou me referindo a esses símbolos, porque de fato esses atos, eles não têm em si uma virtude mágica, mas são símbolos. Mas será que isso tem eficácia? Se eu participar, exercer, isso vai transformar, vai mudar alguma coisa na minha vida? Eu queria relatar uma passagem que está lá em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, logo depois que Jesus cura a sogra de Pedro, diz que ali na casa de Pedro juntou uma grande multidão de enfermos, endemoniados. A Bíblia diz que com uma palavra Jesus expulsou os demônios, uma só. E a Bíblia registra que ele curou todos os enfermos que estavam ali. Independente do que tinham, quem eram, o que faziam, mas ele curou a todos. E aí a Bíblia fala do porquê que aconteceu aquela cura em massa, aquela libertação em massa. Diz lá 8,17 de Mateus, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele levou as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pois bem, esse texto ele mostra a eficácia de um desses símbolos ao qual eu estou me referindo. Vamos entender um conceito muito importante. Nós vivemos num mundo decadente. Desde a queda do homem, desde lá no Éden, quando Deus tinha um projeto original, projeto de vida, mas entrou o pecado. O homem duvidou das melhores intenções que Deus tinha para ele, e aquele vínculo foi quebrado. O homem quebrou a aliança que Deus estabeleceu com ele. Come de tudo, menos do fruto dessa árvore. Ele foi lá e comeu, mas o problema não era ter comido, mas era ter duvidado e não crido nas boas intenções de Deus. E a partir daquele momento, o mundo que Deus criou perfeito, sem que ele tivesse qualquer pretensão que o homem morresse, a morte não estava no projeto original de Deus. Mas ali a morte entrou pelo pecado. E aí o mundo recebe um novo administrador. Ali, Adão era o administrador, era o gestor da criação. Só que agora o mundo ganha um novo gerente, chamado Satanás, infelizmente. A Bíblia o chama de príncipe desse século. Então, esse mundo que nós vivemos, que está aqui palpável, tangível ao nosso redor, ele não é administrado pelo príncipe Senhor Jesus, mas pelo príncipe das trevas. Só que Jesus na cruz, ele faz uma obra de resgate. E Jesus diz assim, o meu reino está em vós. O reino de Deus foi trazido por Jesus Cristo e é simultâneo ao reino dos homens. Então hoje nós temos uma realidade. Nós temos um mundo físico, o mundo que se enxerga, mas nós temos um mundo invisível, nós temos um reino invisível que é o reino de Deus. E essas duas coisas coexistem ao mesmo tempo. Sendo assim, a gente percebe que todas as coisas nesse mundo decadente estão morrendo. Tudo ao seu redor, ao meu redor, morre. Uma criança quando nasce, ela já está morrendo. Uma criança com 1 ano de vida, na verdade ela tem também um ano mais próximo, um ano mais próximo da morte. As folhas, as flores, as plantas, elas estão morrendo. E isso é natural. O mundo não está evoluindo como sociedade, mas está involuindo. Então tudo ao nosso redor está padecendo, está sofrendo os males daquilo que foi causado pelo pecado no mundo original. Mundo original perfeito, agora vem o pecado e a terra, o mundo é amaldiçoado. Lembra que Deus falou a respeito de comer pelo trabalho das mãos, que devia ser uma coisa mais suave para Adão, mas agora é com o suor do rosto. Então agora a sobrevivência não é mais um lazer, um esporte, mas é uma luta. Não tinha doença, mas a doença entrou na humanidade por conta do pecado. O homem passou a envelhecer, coisa que não era previsto no projeto original de Deus, era para que você nunca envelhecesse e nunca morresse, mas tudo morre. Então nós estamos tão acostumados com a morte, com o fim, porque essa foi a maldição do pecado e é a realidade que nós vivemos. O mundo natural é dessa forma.
Só que agora Jesus vem estabelecer um reino que é simultâneo, que coexiste ao reino desse mundo. Vamos pegar o episódio que eu mencionei, Mateus capítulo 8, 16, 17, uma multidão de pessoas doentes. Reumatismo, artrite, artrose, cirrose, problema nos rins, insuficiência renal, câncer, tumores, lúpus, toda sorte de enfermidade estava ali. E você sabe, enfermidade é uma coisa natural. O envelhecimento traz restrições físicas, tudo isso é natural. E estava ali diante de Jesus essa multidão com as suas doenças naturais. Porque afinal de contas todos ali estavam morrendo. Então é natural que essa decadência traga consigo as enfermidades, as doenças, as limitações e as restrições. Tudo normal até aqui, tudo racional, tudo lógico. Só que entra Jesus naquela tarde. E a Bíblia diz que Jesus cura a todos. Eu não sei a gravidade das doenças que tem ali. Podiam ter pessoas ali com câncer terminal, curado. Podia ter pessoas ali com problema de cirrose, fígado completamente curado. Podia ter pessoas ali com problemas nas juntas, reumatismo, artrite, artrose, todos curados. Podia ter algum cego ali, passou a enxergar. O mudo passou a falar, o surdo passou a ouvir. O fato é que a Bíblia registra que todos foram curados ali. Pudera? Quem que estava lá? Jesus. O Deus encarnado, todo-poderoso, ele tem o poder de fazer qualquer coisa a qualquer hora, ele é dono da bola. Só que a Bíblia registra, nesses dois textos que eu li, a causa, o motivo e a origem daquela cura em massa. E a Bíblia não diz assim, olha, foram curados porque Jesus estava lá e ele é o bom. A Bíblia diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele, Jesus, levou as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então aquele texto mostra que aquela cura em massa, ela aconteceu não porque somente Jesus estava lá e ele falou e a coisa aconteceu, mas havia uma causa, havia uma origem, um motivo. Aquelas pessoas estavam doentes por conta da maldição do pecado. Você e eu adoecemos porque estamos debaixo da maldição do pecado. Mas em Gálatas 3,13 fala que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele levou a maldição da lei e do pecado. A Bíblia fala de duas leis, a lei do espírito de vida e a lei do pecado da morte. Isso está lá em Romanos. Então a lei do pecado da morte é aquilo com a qual estamos acostumadíssimos e vivemos sob ela. Aqueles enfermos que foram lá buscar Jesus, eles estavam completamente convencidos da sua enfermidade. Ouviram que Jesus podia curar e foram até lá. Mas o que Jesus fez de sobrenatural tinha uma causa, tinha uma base, um motivo. Era o sacrifício dele na cruz. E olha, se aqueles enfermos foram abençoados com saúde por causa do sacrifício de Jesus na cruz, e não era só porque Jesus estava naquele lugar em carne, osso e sangue, fisicamente, puxa, se Jesus estivesse aqui eu seria curado, mas como ele não está, só aquele povo foi abençoado. Não! A causa, origem e motivo da cura foi o que ele fez na cruz. Se aquelas pessoas foram abençoadas pelo sacrifício de Jesus na cruz, hoje eu posso usufruir desse mesmo benefício. Mas como? Doenças incuráveis. Estatisticamente, todo mundo morre desse mal. Estatisticamente, ninguém consegue. Uma doença autoimune. Isso não tem cura. Uma doença degenerativa não tem cura pela lógica humana. Mas o reino de Deus é o reino do sobrenatural. O reino de Deus, como eu disse, ele coexiste com o reino dos homens. Ele é um alto caminho. Sabe que a Bíblia fala desse alto caminho? Salmo 91 fala assim, pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque tem conhecido o meu nome. Isaías fala de um alto caminho, quem vai passar por ele são os redimidos. Davi ele falava assim, Senhor, me coloca numa rocha mais alta que eu. Ele sabia que existia um caminho do sobrenatural. Então existe um alto caminho, porque se o reino de Deus, que é superior, ele coexiste com o reino dos homens. E o que Jesus fez na cruz me faz participar, me faz usufruir desse reino, andar nesse caminho mais alto e usufruir do que esse reino pode me oferecer de benefícios. Qual foi o benefício que aquelas pessoas tiveram? Saúde e libertação. Mas da onde vinha esse benefício da presença física de Jesus? Não, do sacrifício de Jesus na cruz. Então o sacrifício de Jesus na cruz é por onde eu posso sair dessa dimensão. Eu continuo aqui,
Aquela multidão que foi atrás de Jesus, naquele momento Jesus não jogou elas em outro planeta, levou-as para o céu, colocou eles em outro território. Não, elas continuaram ali, vivendo a sua vida naquele local geográfico. Mas o que aconteceu é que Jesus transportou aquelas pessoas da dimensão do mundo que está condenado pelo pecado para a dimensão do reino de Deus, onde existe o resgate. 1 Coríntios capítulo 15, 25 e 26 fala: convém que Jesus reine, até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Esse texto está dizendo que todos os inimigos seus e meus, inimigos do seu físico, da sua vida, dos seus relacionamentos, todos já foram colocados debaixo dos pés de Jesus. Falta só morte física. Então você pode esperar tudo, inclusive a morte física também é uma possibilidade. Se Jesus vier capturar a igreja, se ele vier resgatar a igreja antes, nem a morte eu vou passar. Mas o que acontece é que existe essa possibilidade gerada, produzida na cruz, de que eu não preciso andar debaixo da maldição da lei do pecado, mas eu posso acessar o reino de Deus que coexiste nesse momento e usufruir do sobrenatural. Qual que é o segredo? Qual que é o pulo do gato? Como é que eu acesso o reino de Deus? A Bíblia diz que o justo tem que viver pela fé. Deixa eu falar um pouquinho sobre fé. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor o que é fé. Imagine que você esteja numa casa, num cômodo fechado, sem janelas. Meio-dia, o sol está lá fora. E você crê que o sol está lá fora. Você está acostumado? Sol, meio-dia. Pois bem, o fato de você ter fé que o sol está lá fora, foi naquele momento que o sol apareceu, ou foi criado, ou passou a existir? Não, ele já estava lá. Mas você não tem o benefício do sol porque você está num cômodo fechado. Você põe uma janela nesse quarto. O que vai acontecer? Vai entrar pela janela a luz e o calor do sol. E você vai ser beneficiado pelo calor e pela radiação do sol, através da janela. Quanto maior essa janela, mais você vai ser beneficiado pelo sol. Quanto menor, vai entrar menos radiação, vai entrar menos calor, menos você será afetado e impactado pelo poder do sol. A fé é esta janela. A janela não cria o sol, ele já estava lá. A fé simplesmente me alinha com algo já existente, com um fato. Deus existe, não no momento que você passou a crer nele, ele já existia. O reino de Deus, ele existe, ele é real. Quando a Bíblia refere que aquelas pessoas foram curadas por causa do sacrifício de Cristo, é porque aquele sacrifício de fato levou todas as dores, enfermidades e pecados. E o seu legado é um legado de paz. Como assim? Mas nesse mundo caído, decadente? Sim, o reino de Deus coexiste. Mas eu consigo acessar esse reino pela fé. Então a fé me alinha com o fato real e existente. Então quando eu me conscientizo de que Deus existe, quando eu me conscientizo do sacrifício de Jesus, e eu leio lá na Bíblia, que Ele levou as minhas dores, enfermidades e pecados, quando eu me alinho e eu olho para isso, eu estou abrindo uma janela e eu vou ser beneficiado por essa janela. Teve lá um episódio na Bíblia onde tinha um pai desesperado, o filho estava sendo possuído por um demônio que jogava na água, no fogo, ele estava desesperado, desde pequeno acontecia isso, ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, o senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda aí. Jesus falou assim: se pode, tudo é possível aquele que crê. Ele falou assim: eu creio, ajuda na minha incredulidade. Como assim? Eu creio e ajuda na minha incredulidade? Mas é compreensível, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer isso, mas sabe uma coisa? Minha janela é um buraquinho na parede. Minha fé é pequena, eu estou recebendo só um pouquinho desse calor, dessa luz, porque a minha fé é uma janelinha. Ajuda na minha incredulidade. Para mim acessar o reino de Deus é mediante essa janela. De novo, a janela não cria o sol. Minha fé não cria Deus. A minha fé não cria cura. A minha fé não vai produzir nada, o que já foi produzido. A Bíblia diz que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, no sacrifício de Jesus. Ele levou dores, enfermidades e pecados. Ele pagou por tudo e disse assim: está consumado. Sai da tumba ressurreto, perfeito. Eu tenho que me alinhar a essa realidade. Aquelas pessoas lá de Mateus capítulo 8, 16 e 17 foram curadas por causa da cruz de Cristo.
Então se elas puderam ser beneficiadas pela cruz de Cristo, eu também posso. Então hoje meu convite é que você se alinhe a esse conhecimento bíblico de que Deus tem um alto caminho para você. Deus tem um alto retiro. Existe uma rocha que é mais alta do que você. Se você crê que todos os inimigos já foram vencidos na cruz, e que esse mundo, os inimigos que nós temos, eu posso superá-los. A maldição do Éden, que a terra seria maldita, mas quando Jesus sobe lá, antes de ir para a cruz, no Getsemane, ele escorre gotas de sangue, e aquelas gotas caem no solo. Ali, ele estava nos resgatando da maldição do solo, da terra. O teu sustento não precisa ser uma luta, mas pode ser uma provisão abençoada de Deus, e uma provisão farta. Hoje você não precisa aceitar a realidade tangível, lógica do mundo, onde o seu corpo vai ser decadente e vai morrer. A morte física ainda falta ser vencida, mas Moisés morreu com 120 anos e a Bíblia diz que os seus olhos não estavam fracos, ele estava com vigor. É porque era o momento de Deus levar. Necessariamente eu não preciso aceitar a lei do pecado da morte, mas eu posso viver pela lei do Espírito de vida. Meu desafio hoje para você é que você alinhe-se com aquilo que está escrito na Bíblia. Não ficar olhando o mundo ao seu redor. Não seja movido pelas circunstâncias, pelo que você vê, mas pelo que você crê. Paulo fala isso, eu não ando por vista, mas eu ando por fé. Então entenda que as promessas de Deus em Jesus são sim, amém. Isto lembra Coríntios que diz assim: todas quantas promessas há de Deus são nele, Jesus Cristo, o sim, o amém, para a glória de Deus. A promessa de Deus é sim para você em Jesus. A promessa de Deus é amém, amém. Ela tem a mesma origem da palavra fé. O amém é eu creio. Então hoje eu te convido a participar desse banquete, porque quando a Bíblia fala lá em Mateus que, olha, vocês estão sendo curados para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ele está ali mostrando na cruz qual que é o símbolo da ceia do Senhor. A eficácia nos símbolos da fé cristã? Sim. Ceia do Senhor é eu comer um pedaço de pão, vai fazer uma mágica no meu corpo, tomar um pouquinho de um suco e vai mudar tudo? Isso em si não muda nada. Mas quando você pega esses elementos e alinha a sua mente aquilo que aconteceu ao fato de que naquele pão que você vai participar, todas as suas enfermidades foram levadas ao corpo de Jesus e ele morreu com as suas enfermidades. Quando você participa do cálice, do sangue de Jesus, qualquer líquido que simboliza o sangue de Jesus na cruz, e você alinha a sua mente ao fato de que você foi perdoado, você foi tornado altamente favorecido em Deus. Você entrou numa nova aliança, onde Ele é o seu Deus, você é o povo dEle. Onde você agora é perdoado. E você toma desse cálice, você se alinha, você abre a janela para ser abençoado pela saúde e libertação de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque a minha provisão, toda ela, de perdão de pecados, de cura de enfermidades e dores, de paz, estava no teu sacrifício na cruz. E eu agora me alinho. Eu creio mais no teu sacrifício do que das coisas que eu estou vendo. Eu creio, Deus, que essa decadência do mundo não está mais sobre mim. Não está mais sobre mim. Eu estou agora debaixo da nova aliança do Cordeiro de Deus. E eu recebo agora o benefício. Eu abro a janela e eu olho para o fato de que os meus pecados foram perdoados. As minhas enfermidades e dores foram curadas. Recebo, Jesus, a virtude de como aquelas pessoas receberam, da libertação de qualquer opressão e da cura de qualquer mal ou enfermidade, e da tua provisão, Senhor, eu faço uso dela. E oro para que no nome de Jesus, pessoas agora que nunca tiveram uma relação com Jesus, se entreguem a Jesus. E que agora, Jesus, o Senhor atue nas famílias e nas casas, e que por meio da ceia, eles recebam o benefício da cura, da libertação e da restauração. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.